Quando pensamos na vida de alguém que está prestes a enfrentar sua sentença final, muitas perguntas surgem. Entre todas as curiosidades, uma delas sempre chama a atenção. O que essas pessoas escolhem como sua última refeição? Essa tradição existe há séculos e é cercada por simbolismos. A última refeição pode ser vista como um gesto de humanidade, uma despedida silenciosa ou até mesmo uma forma de expressar personalidade. Mas nem todas as escolhas são convencionais. Algumas são tão estranhas que nos fazem questionar os gostos e desejos dessas pessoas em seus momentos finais. Hoje, vamos explorar algumas das histórias mais bizarras e inusitadas de condenados à morte e suas últimas refeições. Prepare-se para surpresas, reflexões e muito espanto. Antes de mergulharmos nas histórias, vale a pena entender como essa tradição começou. Em muitas culturas, oferecer uma refeição especial ao condenado era uma forma de amenizar o peso da execução. Na Grécia Antiga, por exemplo, prisioneiros recebiam uma refeição simbólica antes de sua punição. Era um momento para refletir sobre suas ações e buscar redenção. Já nos tempos modernos, especialmente nos Estados Unidos, essa prática se tornou quase um ritual oficial. Cada estado tem suas próprias regras, mas o objetivo é o mesmo: conceder um último desejo culinário. No entanto, nem todos os pedidos são doces, tortas ou suculentos bifes. Alguns condenados optam por alimentos que deixariam qualquer um coçando a cabeça. Por exemplo, você já imaginou alguém pedindo apenas uma cebola crua como sua última refeição? Parece estranho, mas isso realmente aconteceu. Outro caso curioso foi o de um homem que pediu nada menos que 24 tacos de fast food. Sim, ele queria exatamente essa quantidade, nem mais, nem menos. Esses exemplos mostram que, além de ser um ato simbólico, a última refeição também revela muito sobre a personalidade e os desejos do condenado. Às vezes, as escolhas podem parecer aleatórias, mas elas carregam significados profundos. Para alguns, é uma forma de voltar ao passado, revivendo memórias através dos sabores. Para outros, é simplesmente uma questão de praticidade ou até mesmo rebeldia. Pedir algo incomum pode ser uma maneira de marcar sua individualidade, mesmo diante da inevitabilidade. Agora que entendemos um pouco mais sobre o simbolismo das últimas refeições, é hora de mergulhar em algumas das histórias mais inusitadas. Prepare-se, porque as escolhas vão desde o hilário até o absolutamente bizarro. Um dos casos mais famosos envolve um homem chamado Victor Feguer. Ele foi executado nos Estados Unidos em 1963, mas sua escolha de última refeição entrou para a história. Victor pediu apenas uma única azeitona, sem caroço. Sim, você ouviu certo, uma única azeitona. Para ele, isso representava algo maior: o ciclo da vida e a esperança de renascimento. Outro exemplo curioso é o de Ronnie Lee Gardner. Ele não pediu comida, mas sim uma pinta de sorvete de morango. Alguns dizem que essa escolha refletia sua personalidade infantil e impulsiva. Esses casos mostram que nem sempre a quantidade importa. Às vezes, é a simplicidade ou o significado por trás do pedido que chama a atenção. Mas nem todas as escolhas são tão minimalistas. Um condenado chamado Gary Gilmore, por exemplo, pediu uma refeição completa: ovos, bacon, panquecas e café. O interessante é que Gary comeu tudo, menos o café. Quando questionado sobre isso, ele simplesmente respondeu: "Café me deixa nervoso." Mesmo naquela situação, ele manteve seu senso de humor peculiar. Outra história que chama a atenção é a de John Wayne Gacy, conhecido como o Palhaço Assassino. Ele pediu uma série de hambúrgueres, frango frito e batatas fritas. No entanto, após receber a refeição, ele decidiu não comer nada.
Para muitos, isso foi visto como um ato de desafio ou indiferença diante de sua sentença final. Já Ted Bundy, um dos serial killers mais notórios da história, fez um pedido surpreendentemente simples: uma combinação de carne moída, batatas fritas e refrigerante. Essa escolha contrasta com a complexidade de seus crimes, levando muitos a especular sobre o que realmente se passava em sua mente durante aquele momento. Às vezes, os pedidos podem ser interpretados como uma forma de provocação. Por exemplo, um condenado pediu uma pizza gigante com todos os ingredientes possíveis. Quando a pizza chegou, ele a dividiu com os guardas. Isso gerou polêmica, pois muitos acharam que ele estava tentando criar um vínculo humano em seus momentos finais. Essas histórias também nos fazem refletir sobre o papel da comida em nossas vidas. Ela não é apenas nutrição, mas também memória, cultura e emoção. Até agora, vimos que as escolhas das últimas refeições podem variar muito, desde o minimalista até o extravagante. Mas o que essas decisões realmente significam? Para alguns condenados, a comida é uma forma de voltar às raízes. Um homem chamado Timothy McVeigh, responsável pelo atentado de Oklahoma City, pediu apenas 2 picolés de limão. Esse pedido simples pode ter sido uma tentativa de se reconectar à infância ou buscar conforto em algo familiar. Afinal, quem nunca sentiu saudades de um sabor que marcou sua juventude? Outro exemplo marcante é o de Robert Buell, que pediu sorvete de baunilha e biscoitos. Ele disse que essa combinação lhe lembrava os momentos felizes com sua família, antes de tudo desmoronar. No entanto, nem todos os pedidos carregam memórias positivas. Alguns condenados usam a última refeição como uma forma de protesto ou crítica ao sistema. Um caso emblemático é o de Thomas Grasso, executado em 1995. Ele pediu uma lista extensa de itens, incluindo espaguete, camarão, sorvete e até mesmo sementes de gergelim. Quando questionado sobre o motivo de tantos itens, ele respondeu: "Quero mostrar que ninguém controla minhas escolhas, nem mesmo no fim." Uma declaração poderosa, não é mesmo? Em contraste, outros condenados optam por não fazer nenhum pedido. Esse gesto pode ser interpretado como indiferença, resignação, ou até mesmo uma forma de negar o ritual. Um exemplo disso é o caso de David Carpenter, conhecido como o assassino da trilha. Ele recusou qualquer tipo de refeição, afirmando que não queria dar ao Estado a satisfação de participar dessa tradição. Essas escolhas nos fazem pensar sobre o papel da comida como uma linguagem silenciosa. Cada prato, cada ingrediente pode transmitir uma mensagem profunda. Às vezes, o pedido reflete arrependimento. Um condenado pediu apenas uma fatia de pão, com mel, dizendo que era um símbolo de humildade e gratidão por ter vivido, mesmo que brevemente. Outras vezes, o pedido é uma forma de provocação. Um homem pediu uma pizza inteira, mas coberta com ketchup em vez de molho de tomate. Ele afirmou que queria deixar claro que estava no controle até o fim. Essas histórias também levantam questões éticas. Deveria haver limites para os pedidos de última refeição? E se o condenado escolher algo extremamente caro ou complicado de preparar? Em 2011, o estado do Texas decidiu abolir a tradição das últimas refeições após um pedido particularmente extravagante gerar polêmica. Isso mostra como o tema é cercado por debates morais e sociais. Até agora, vimos pedidos que variam entre o emocional, o simbólico e o provocativo. Mas algumas escolhas são tão absurdas que só nos resta rir ou ficar perplexos. Um exemplo clássico é o caso de Lawrence Russell Brewer. Ele foi executado em 2011 no Texas e fez um pedido tão extravagante que incluía 2 sanduíches de carne, uma pizza, 1 litro de sorvete e até mesmo um pacote de amendoim. No entanto, quando a refeição chegou, ele não tocou em nada. Isso
Gerou tanta polêmica que levou o estado do Texas a abolir a prática das últimas refeições. Uma escolha que teve consequências reais. Outro pedido bizarro foi o de Ricky Ray Hector, executado em 1992. Ele pediu uma grande refeição com bife, frango frito e torta de pêssego, mas deixou a torta de lado, dizendo que queria guardá-la para depois. Esse gesto foi interpretado como um sinal de que ele não compreendia totalmente a gravidade de sua situação. Talvez fosse uma forma de negação ou simplesmente um ato de desconexão da realidade. Em outro caso, um condenado chamado James Smith pediu apenas uma lata de cerveja. Para ele, era uma forma de celebrar sua vida, mesmo que fosse sua última noite. Esses exemplos mostram que, às vezes, o humor e o absurdo se misturam à tragédia. Pedir algo completamente fora do comum pode ser uma maneira de lidar com o inevitável. Um homem pediu nada menos que 24 tacos de fast food, enquanto o outro optou por uma única uva. Essas escolhas contrastantes refletem o quão diversificados podem ser os desejos humanos. Algumas pessoas veem esses pedidos como uma oportunidade para fazer piadas finais. Por exemplo, um condenado pediu uma pizza com todos os ingredientes disponíveis, dizendo que queria experimentar tudo antes de partir. Outro caso curioso foi o de um homem que pediu apenas uma xícara de café preto. Quando perguntaram por que ele não pediu algo mais substancial, ele respondeu: "Não quero perder tempo comendo, estou pronto para ir." Esses momentos nos fazem questionar. Será que essas escolhas são realmente sobre comida, ou elas são uma extensão da personalidade e dos valores do condenado? Às vezes, o pedido é uma forma de deixar uma marca final. Um homem pediu uma refeição completa, mas exigiu que fosse servida em pratos de plástico. Ele disse que queria lembrar ao mundo que, no fim, somos todos temporários. Outro caso intrigante foi o de um condenado que pediu apenas uma maçã. Ele afirmou que queria algo fresco e natural, como uma metáfora para recomeço, mesmo que fosse tarde demais para isso. Essas histórias também nos fazem pensar sobre o papel da mídia nesse processo. Muitos desses pedidos ganham notoriedade porque são amplamente divulgados, tornando-se parte do legado do condenado. Até agora, vimos que as últimas refeições são muito mais do que simples pedidos de comida. Elas revelam desejos, medos, arrependimentos e até mesmo provocações. Mas o que essas escolhas dizem sobre nós como sociedade? A prática de oferecer uma última refeição é, em si, um gesto de humanidade. Mesmo diante de crimes terríveis, há um reconhecimento implícito de que o condenado ainda é humano. No entanto, essa tradição também levanta debates importantes. Por que oferecemos esse conforto a alguém que cometeu atos tão cruéis? Seria uma forma de redenção ou apenas um ritual sem sentido? Um exemplo marcante é o caso de Karla Faye Tucker, executada no Texas em 1998. Ela pediu frango frito, camarão e sorvete. Durante sua refeição, ela expressou arrependimento sincero por seus crimes. Para muitos, isso levantou a questão: será que o sistema penal deveria focar mais na redenção do que na punição? Afinal, se alguém demonstra remorso, merece uma segunda chance? Outro caso intrigante é o de Troy Davis, cuja execução gerou protestos globais devido às dúvidas sobre sua culpa. Ele recusou sua última refeição como um ato de protesto contra o sistema judiciário. Esse gesto foi interpretado como uma declaração poderosa. Se minha vida não tem valor, então minha refeição também não tem. Uma forma de chamar atenção para as falhas do sistema. Em contraste, alguns condenados usam suas últimas refeições para deixar mensagens positivas. Um homem pediu uma pizza grande e a dividiu com os guardas dizendo: "A vida é curta demais para guardar rancor." Esses momentos nos fazem pensar sobre o papel da empatia.
Mesmo diante de crimes horríveis, será que conseguimos enxergar o ser humano por trás do erro? Algumas pessoas argumentam que as últimas refeições são um desperdício de recursos públicos. No entanto, outros defendem que esse pequeno gesto é uma forma de manter nossa humanidade intacta. Um exemplo interessante é o de Robert Lee Willie, executado em 1984. Ele pediu bife, batatas fritas e torta de maçã. Quando perguntaram por que ele escolheu esses itens, ele respondeu: "Porque eu mereço algo bom antes de partir." Essa resposta nos faz refletir sobre o conceito de merecimento. Quem decide o que alguém merece? E como equilibrar justiça com compaixão? Além disso, essas histórias também nos lembram da importância de valorizar nossas próprias escolhas. Se você tivesse apenas uma última refeição, o que pediria? E o que isso diria sobre você? As últimas refeições também têm um impacto cultural. Elas aparecem em filmes, livros e documentários, muitas vezes como uma forma de explorar temas universais como vida, morte e redenção. Um artista chamado James Reynolds criou uma série de obras baseadas nos pedidos reais de condenados. Ele reproduziu os pratos em detalhes, transformando algo tão simples em uma poderosa reflexão sobre vida e morte. Essas representações culturais nos fazem pensar: será que estamos romanticizando algo que deveria ser visto apenas como um ritual final? Ou elas nos ajudam a entender melhor a condição humana? Em algumas culturas, as últimas refeições são vistas como um momento sagrado. Na Coreia do Sul, por exemplo, há relatos de que prisioneiros recebem alimentos tradicionais como arroz e kimchi, simbolizando um retorno às raízes. Já no Japão, a prática de oferecer uma refeição especial antes de uma execução é cercada de formalidade e respeito. Isso reflete a visão oriental de honra e tradição, mesmo diante da punição final. Essas diferenças culturais mostram que o significado das últimas refeições vai muito além da comida em si. Elas são um reflexo dos valores e crenças de cada sociedade. As últimas refeições dos condenados à morte não apenas refletem suas personalidades, mas também têm um impacto duradouro na cultura popular. Elas se tornam símbolos de vida, morte e humanidade. Filmes como A Última Ceia e documentários como Last Meal exploram esses momentos finais, transformando-os em narrativas que nos fazem refletir sobre nossas próprias escolhas e valores. Um exemplo marcante é o caso de Stanley Tucci Williams, cofundador da gangue Crips. Ele foi executado em 2005, mas sua última refeição incluiu camarões, lagosta e sorvete de baunilha. Durante sua prisão, Williams escreveu livros infantis e trabalhou para redimir seus crimes. Sua escolha de alimentos refinados foi vista por alguns como um reflexo de sua transformação pessoal. Outro caso que ganhou destaque foi o de Aileen Wuornos, retratada no filme Monster, estrelado por Charlize Theron. Ela pediu apenas uma xícara de café, dizendo que não precisava de mais nada. Esse gesto simples foi amplamente discutido, pois contrastava com a complexidade de sua história. Para muitos, era um sinal de resignação ou talvez uma forma de protesto silencioso. Essas histórias também inspiram debates sobre o papel da mídia. Ao divulgar os pedidos das últimas refeições, estamos humanizando os condenados ou apenas criando espetáculo em torno de suas mortes? Um exemplo controverso é o de Ted Bundy, cujo pedido de carne moída e batatas fritas foi amplamente divulgado. Para alguns, isso o tornou mais humano. Para outros, foi um lembrete de seus crimes hediondos. Além disso, as últimas refeições também influenciam a arte. Pinturas, fotografias e instalações artísticas têm usado esses momentos como tema central para explorar questões éticas e emocionais. Um artista chamado James Reynolds criou uma série de obras baseadas nos pedidos reais de condenados.
Ele reproduziu os pratos em detalhes, transformando algo tão simples em uma poderosa reflexão sobre vida e morte. Essas representações culturais nos fazem pensar: será que estamos romanticizando algo que deveria ser visto apenas como um ritual final? Ou elas nos ajudam a entender melhor a condição humana? Em algumas culturas, as últimas refeições são vistas como um momento sagrado. Na Coreia do Sul, por exemplo, há relatos de que prisioneiros recebem alimentos tradicionais como arroz e kimchi, simbolizando um retorno às raízes. Já no Japão, a última refeição é chamada de Matsugo no Onshoku, que significa a comida final antes da morte. É um momento solene, cercado de rituais que enfatizam a transitoriedade da vida. Essas práticas contrastam fortemente com o que vemos em países ocidentais, onde as escolhas individuais são frequentemente priorizadas sobre tradições coletivas. Em algumas regiões da África, as últimas refeições são vistas como uma oportunidade para a comunidade se reunir e refletir sobre o impacto dos crimes cometidos. Por exemplo, em certas tribos sul-africanas, a família do condenado pode participar da preparação da refeição, transformando o momento em uma cerimônia de reconciliação e perdão. Essas diferenças culturais nos fazem pensar sobre como nossas próprias tradições moldam nossa visão de justiça e humanidade. Será que há uma maneira universal de lidar com esses momentos finais? Ou elas nos ajudam a entender melhor a condição humana? Em algumas culturas, as últimas refeições são vistas como um momento sagrado. Na Coreia do Sul, por exemplo, há relatos de que prisioneiros recebem alimentos tradicionais, como arroz e kimchi, simbolizando um retorno às raízes. Já no Japão, a prática de oferecer uma refeição especial antes de uma execução é cercada de formalidade e respeito. Isso reflete a visão oriental de honra e tradição, mesmo diante da punição final. Essas diferenças culturais mostram que o significado das últimas refeições vai muito além da comida em si. Elas são um reflexo dos valores e crenças de cada sociedade. As últimas refeições não apenas refletem tradições culturais, mas também levantam questões profundas sobre ética e direitos humanos. Em um mundo cada vez mais consciente desses temas, como devemos enxergar esses rituais? A prática de oferecer uma última refeição é frequentemente vista como um gesto de compaixão. No entanto, críticos argumentam que isso pode ser interpretado como um privilégio injusto em um sistema que já é questionável. Um exemplo marcante é o caso do Texas, onde a tradição foi abolida em 2011, após um pedido extravagante gerar polêmica. Isso levantou debates sobre se o Estado deveria gastar recursos públicos para atender a esses pedidos. Por outro lado, defensores da prática argumentam que esse pequeno gesto é uma forma de manter nossa humanidade intacta. Mesmo diante de crimes terríveis, reconhecer o condenado como um ser humano é crucial. Esses debates também estão ligados à discussão mais ampla sobre a pena de morte. Países como Noruega e Canadá aboliram completamente a prática, enquanto outros, como Estados Unidos e China, ainda a mantêm. Na Noruega, por exemplo, o foco está na reabilitação, e a ideia de uma última refeição seria irrelevante em um sistema que prioriza a reintegração social. Já nos Estados Unidos, a pena de morte continua sendo um tema controverso. Algumas pessoas veem as últimas refeições como uma forma de humanizar o processo, enquanto outras as consideram desnecessárias. Esses debates não têm respostas fáceis, mas eles nos lembram que nossas escolhas, como sociedade e como indivíduos, moldam o futuro. Cada decisão conta, por menor que pareça. Ao refletir sobre as últimas refeições, também podemos nos perguntar: como estamos vivendo nossa vida agora? Estamos aproveitando os momentos simples, como uma boa refeição com amigos e família?
Afinal, a vida é feita de pequenos instantes. E muitas vezes só percebemos isso quando estamos prestes a perdê-la. As histórias que contamos aqui hoje são um lembrete poderoso disso. Agora, quero te convidar a agir. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Abra uma conversa sobre justiça, humanidade e o impacto das nossas escolhas diárias. Se esse conteúdo te tocou, deixe seu comentário abaixo. O que você escolheria como sua última refeição? E o que essa escolha diz sobre você? Queremos saber sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Juntos, podemos continuar explorando temas profundos e relevantes que nos fazem pensar e crescer. Por fim, lembre-se, a vida é breve, mas cada momento é uma oportunidade para fazer escolhas significativas, que possamos viver com mais compaixão, mais empatia e mais gratidão. Até a próxima.